comment on our Facebook page. It's live. Parece que tá funcionando agora. It's working. Hi everyone. Marcos, can you see us? See. Yes? Yes. Okay, great. Thank you. Hi everyone, this is Nasrin Eskandari and I'm a registered migration agent and Australian portal immigration. And today's live webinar is about the Construction Visa Subsidy Program. And you will learn how this program supports employers and skilled migrants in Western Australia construction industry. And you will discover how you can receive the grant payments of up to $10,000 to offset the expenses such as the migration agent fees, visa application fees, and relocation costs. And we'll also discuss in-demand construction and trades occupations in Western Australia and available courses for those looking to work and migrate permanently to Australia. Oi, pessoal. Eu sou Nasrin Eskandari. Na verdade, eu sou a tradutora da Nasrin. I'm just saying, I'm not Nasrin. Eu sou a tradutora da Nasrin, sou assistente dela, meu nome é Lívia. A Nasrin é agente de imigração registrada aqui da Australian Portal Immigration, tá? E hoje o webinar a gente vai falar sobre o programa de subsídio do governo para a área de construção. Então aqui a gente vai falar sobre como você pode ter acesso a esse programa e como esse programa ele apoia os próprios employers, que são os empregadores e os imigrantes qualificados também no setor de construção, tá? Aqui na Austrália Ocidental, que a gente chama de WA, ou Western Australia. Então a gente vai falar sobre como receber os pagamentos, que são os subsídios que podem ir de até $10.000 australianos para compensar as despesas com agente de imigração, taxa de solicitação de visto, custo de viagem, né, que a gente fala relocation fees, se você mora em outro país. E a gente também vai falar sobre as ocupações que são elegíveis para esse setor de construção e comércio aqui em WA. A gente também tem marquinhos online e a gente vai falar sobre os cursos disponíveis para quem quer trabalhar e migrar desse lugar perfeito permanentemente aqui para a Austrália, tá bom? We will start with the Construction Visa Subsidy Program. The state government has invested $11 million to support Western Australian construction businesses to fill the demand for the skilled workforce. This program started on the 1st of July this year and is available for 12 months or until the 1,100 places are fully allocated to overseas workers. Então, a gente vai começar a falar sobre vai começar com o CVS, eu vou chamar de Construction Visa Subsidy. Tá? É o nome do programa. Então, o governo do estado de WA investiu $11 milhões que é para apoiar as empresas de construção aqui de WA para atender essa demanda de força de trabalho que está precisando aqui, tá? Então, tem que ser qualificado para atender essa demanda. O programa é novo, começou em 1º de julho desse ano. Ele vai ficar disponível por 12 meses. Ou até que as 1.100 vagas, né, sejam totalmente preenchidas pelos trabalhadores estrangeiros. This subsidy is available for skilled migrants granted Subclass 190 or 491 visas through the WA State Nomination Program. And overseas migrants will get $10,000 and onshore applicants will receive $5,000. It's because of the relocation cost for the overseas applicants. E aí, falando sobre esse programa, então, o subsídio, que é esse subsídio disponibilizado pelo governo estadual aqui de WA, ele está disponível para imigrantes qualificados, mas que forem concedidos os vistos de subclasse 190 e 491, tá? Então anota aí. Você tem que ter tido granted o visto 190 ou 491 por meio do programa de Nomination WA, que chama WA State Nomination Migration Program. Eu sei que é um nome longo, mas você tem que ficar familiarizado com isso. Então, esse subsídio está disponível para quem teve esse 190 ou 491,
tá? Aprovado por meio desse programa de nomination de WA. Os imigrantes estrangeiros, eles vão receber até 10 mil dólares e quem tá aqui dentro vai receber 5 mil, tá? A diferença de 5 para 10 é porque para quem tá fora, os outros 5 é para ajudar na despesa com relocação, que a gente chama relocation, então para a pessoa vir para cá. Faz sentido? Vai dando joinha, tá, pessoal? Se vocês estiverem entendendo, porque às vezes I'm just saying it's too much information. If they can just like give a thumbs up, or if you have any questions, se você tiver pergunta, vai deixando, que aí depois a Nasrin vai esclarecendo. Is it okay if I ask them to leave questions? Because sometimes it's just too much information. Thanks, Nasrin. And to claim this subsidy, you must find a relevant job offer or job after your visa is granted. Half of this subsidy can be claimed as soon as you receive your first payslip, and you can claim the second half when you work for 6 months in WA. It doesn't have to be with the same employer though. Então, para solicitar esse subsídio, você tem que to find a job in related. Yes, in construction field. Você tem que encontrar um trabalho, tá? Na área de construção, a gente fala um relevant job. Então, você tem que encontrar um trabalho relevante da sua área de construção depois da concessão do seu visto. Aí você pode solicitar esse subsídio. Tá? Então, a metade do subsídio pode ser solicitada assim que você receber seu primeiro payslip, seu primeiro olerite. Então, você teve visto aprovado, conseguiu um trabalho na área de construção, aí você pode claim, você pode solicitar o subsídio, e aí a partir do seu primeiro pagamento. Então, emitiu o seu primeiro olerite, você pode solicitar a primeira parcela. E a segunda, você pode solicitar a partir do momento que você já estiver trabalhando 6 meses aqui em WA. E não precisa ser com o mesmo empregador necessariamente. Finished? Yes. Great. This subsidy is also available for WA employers who have their headquarters in WA and undertake commercial or residential building and construction work in WA. And if they sponsor an overseas employee for any employer-sponsored visa subclasses, the 482, the 494, and the 186, they can claim $10,000 in 3 milestones. They can claim the first payment when they express their interest in sponsoring an employee, even if they do not have any potential applicant for the position yet. Vamos lá. Esse subsídio, just so much. The good thing is that this is being offered both to visa applicants as well as to employers. For the employer-sponsored visa, it's for the employer only. Então, vou traduzir. O subsídio que a gente está falando, ele também está disponível para o empregador, tá? Aqui em WA. Então, o empregador ele tem que ter uma sede aqui no estado de WA e ele tem que trabalhar, né? A indústria tem que ser construção civil ou construção comercial ou residencial aqui em WA. Então, se o empregador for patrocinar você, né, que é um funcionário imigrante, para uma subclasse 482, 494 e 186, que são os vistos de sponsor, eles também podem solicitar esse subsídio, esses $10 mil, e aí eles solicitam em 3 etapas. E aí isso é uma questão do empregador com o Estado, tá? Então, assim, eles podem já solicitar o primeiro pagamento do Estado de WA assim que eles expressarem um interesse em sponsor you, em patrocinar você, tá? Mesmo que ainda não tenha um candidato, se você é empregador e está assistindo, ainda que você não tenha alguém para sponsorar, você já pode também ser elegível para solicitar a primeira parcela do subsídio. E se você está assistindo e você tem um empregador e a pessoa não sabe
disso, né, é importante que você fale também. It is important for them to let the employers know, because many employers don't know. It's because it's employers' obligation to pay for the migration agent fees and also most of the application fees. It's employers' part to pay. That's why they give this subsidy to the employer, not the employee. Com relação, muito importante isso que a Najmin está falando, eu vou traduzir. Eu acho que vocês também entendem, mas vale a pena frisar. Se alguém estiver assistindo do Brasil, é a obrigação do empregador, quando vai sponsorar o empregado, pagar pela taxa do agente de imigração, taxa do visto e tal. Então, esse subsídio também está disponível para eles, tá? E aí ameniza um pouco, compensa as taxas de visto. Okay, great. Thank you, Livia. The Construction Migration Office has also introduced a Skilled Migration Job Connect program that has removed the barriers and connected the newly arrived migrants to employment in WA. This Job Connect program link WA building and construction employers looking to hire skilled migrants to applicants seeking to move to WA and work in this sector. It's free to register, and over 5,000 skilled migrants and 170 employers has already registered. So if you're already in WA and you wish to move or you wish to move from interstate or overseas, I suggest you register in the Job Connect program, even if you're not working in the construction field. You will, and we will share this link with you in the comments. So this is another program. Yes, it is. Então esse é um programa diferente agora, tá? A gente vai, Najmin, eu vou traduzir. Chama Construction Migration Office. Eles também criaram um programa, tá? Um programa, tá dizendo, ele introduziu um programa que conecta empregos de imigrantes. Então, quem é recém-chegado, imigrante recém-chegado, vai se conectar aos empregos disponíveis em WA, tá? Então esse é o segundo programa, não mistura, é diferente, tá bom? Então esse programa de conexão de emprego, ele conecta os empregadores da área de construção civil aqui de WA que querem contratar imigrante, que está qualificado, né, imigrante qualificado na área de, né, não, que está qualificado e que quer morar aqui em Western Australia e trabalhar nesse setor. O programa é gratuito, você pode se registrar, já mais de 5.000 pessoas e mais de 170 empregadores já se registraram. Então, se você já está aqui em WA, não necessariamente em Perth, mas se você já está aqui em Western Australia, ou você, né, deseja se mudar de outro estado do exterior, não sei, se você está no Brasil ou se você está em outro lugar e quer vir para cá, a gente sugere que você já se inscreva. A gente vai disponibilizar o link nos comentários. We're going to make the link available. Yes, we will. Nos comentários. Share, in the comments. Nos comentários, aí você já se conecta, tá? Se você é dessa área, você já se conecta. Então esse é o segundo programa. I've finished. Thank you. The state government has also invested 4.25 million on this Job Connect subsidy program, and it commenced on the 1st of July. Let's say you're residing in WA on a valid working visa and actively seeking for a job relevant to your formal overseas qualification, but you could not find, or you're working in an occupation at a lower skill level, you can register in the Job Connect website, and if you cannot find a relevant job in 6 months, then you can have access to this subsidy, which is up to $7,500. Nesse programa, o estado de WA, eles investiram 4,5 milhões nesse programa que chama Job Connect, tá? E teve início dia 1º de julho de 2023. Então, vamos supor que você está morando aqui em WA com um visto de trabalho válido e você está procurando um emprego que é relevante aí na sua qualificação formal, mas você não consegue achar o emprego, tá? Mesmo que você esteja trabalhando numa área que tenha um nível de habilidade inferior, o que você faz? Você se cadastra e se você não conseguir, se ficar provado que você não conseguir um emprego relevante
que você está procurando na sua área em 6 meses, aí você pode ter também acesso a esse subsídio, que pode chegar até 7.500 dólares australianos. Finished? Yes. Thank you. Sorry. The Job Connect Subsidy Program aims to provide financial assistance so you can access the approved service such as licensing, registration, or the skill assessment for the employment purpose. This is for all applicants, and it's not only for the construction workers, but if your qualification and skills are relevant to construction, you can have access to both the Job Connect Subsidy Program and the Construction Visa Subsidy Program. This is really nice. Yes, Yeah. For the construction For the workers, construction it is, workers, yes. yes. Então, o objetivo desse segundo programa na verdade, eles querem te dar, o Estado de WA quer te dar assistência financeira para que você tenha como conseguir um emprego melhor. Então, você vai ter assistência para pagar, por exemplo, Skills Assessment, vai ter assistência para fazer o pagamento de, às vezes um licenciamento que você tem que ter para sua ocupação, para você trabalhar naquela área, ou registro. Então, assim, esse subsídio vai ser para fazer o pagamento, é como se fosse para te equipar, para te qualificar ainda mais para você conseguir. Então, é um incentivo nessa área. Então, esse subsídio, esse segundo que a gente está falando, ele se aplica a todos os candidatos, tá? Não necessariamente na construção civil. Tá bom? Mas assim, se as suas qualificações, se os seus skills, eles forem ainda relevantes para a construção, aí você pode ter acesso aos dois programas. Ao primeiro que a gente falou e a esse agora, tá bom? Então, para todas as áreas, o segundo subsídio, para construção, você pode ter acesso até aos dois. Finish. Thank you. Some of the available building and construction occupations for these subsidy programs are construction manager, civil engineer, architect, civil engineering draft person and technicians, electrical engineering draft person and technicians, carpenter, plasterer, tilers, plumbers, painters, cabinet makers, and many more occupations. You can find the full list on our website. We have already put the news about the subsidy program and all the occupations involved in the program, and you can find the list there. We did our homework. A gente já fez nosso dever de casa 2 semanas atrás. Então, assim, algumas das ocupações na área de construção que a gente está falando que são elegíveis para esse programa são gerente de construção, deixa eu traduzir aqui, gerente de tradução, engenheiro civil, arquiteto, desenhista de engenharia civil, técnicos, engenheiros elétricos, draft person na área de elétrico também, carpinteiro. I'm sorry, mas I cannot remember all of them. Eu não lembro todos, mas gesseiro, latrilhador, encanador, pintor, marceneiro, e tem muitas outras ocupações também. Então, essa lista tá no nosso site, a gente colocou ela lá 2 semanas atrás, e você dá uma olhadinha lá, ou qualquer dúvida, manda uma mensagem pra nossa rede social ou pro meu e-mail que eu respondo, tá bom? Yeah. Thank you. You may be eligible to apply for a visa if you have a qualification or work experience in a construction field. Some of these occupations don't even require a formal qualification for the skill assessment for migration purpose. For example, a cabinet maker from Brazil with 5 years full-time work experience and without any formal qualification can get the positive skill assessment and start the visa process if they have enough points, or for example an employer to sponsor them in Australia for the visa. On the other hand, there are some occupations that you can apply for a visa with only having a relevant qualification and no work experience. For instance, civil engineer or civil engineering draft person
or electrical engineering draft person, they can get this skill assessment without any work experience, only with the qualification. Então você pode se qualificar para solicitar um visto se você tiver uma qualificação ou uma experiência de trabalho na área de construção, tá? Algumas dessas ocupações, elas não vão nem exigir uma qualificação formal sua para o Skills Assessment, para você imigrar. Por exemplo, um marceneiro no Brasil que consiga provar 5 anos de experiência de trabalho full time, né, em tempo integral, mesmo que ele não tenha qualificação formal para ter um Skills Assessment, que a gente chama Skills Assessment, se você não está familiarizado com isso, é como se você acessar a sua experiência profissional, a sua qualificação, para você ser reconhecido de acordo com os padrões da Austrália, né? Para fins de imigração. Então, vamos supor, você é marceneiro, tem 5 anos de experiência no Brasil, nunca fez um curso de marcenaria, porque no Brasil é diferente, né? Mas se você conseguir provar e você, né, tiver tudo certinho, como provar, você consegue pegar o Skills Assessment positivo e já iniciar um processo de visto, se você tiver os pontos, que aí é outro assunto, tiver os pontos suficientes ou um empregador que te sponsore para um visto, tá? Por outro lado, também tem aquelas ocupações que também são mais no sentido de você pode solicitar um visto e você não ter a experiência de trabalho, você ter só a qualificação. Então, de um lado você tem só a experiência, de outro você tem só a qualificação. Então, essas que você pode ter só a qualificação e você não precisa de experiência nenhuma, que são, né, ocupações muito boas, são, por exemplo, engenheiro civil, engineering draft person, que é como se fosse projetista, achei a palavra, ou projetista de engenharia elétrica. Então, essas você não precisa demonstrar experiência profissional. Então, o importante é que a gente acesse a sua ocupação. It is important for us to access their occupation, so we'll be able to let them know which one requires professional experience. If we know the occupation code, then we can let them know if they meet the requirements for the skill assessment or not. We need to check the qualification and the work experience. Então, se a gente tiver, por exemplo, qual é o código da sua ocupação, a gente consegue já dizer para você se você precisa ou não de skills assessment, se você é elegível ou não. Então, tudo vai depender da sua ocupação. I suggest you book an appointment to find out if you're eligible for a visa with your current qualification and work experience. And if you're not, then we can guide you about the pathways you have and plan your migration journey. Então era isso que a gente estava falando. Então, sempre o ideal é que você fale com a gente, marque uma consulta com a gente vai sempre checar qual é o código da ocupação, vai olhar o seu background, sua profissão, sua experiência, qualificação e tudo. E aí a gente vai conseguir te orientar em qual caminho ir, sabendo que existem esses subsídios disponíveis para você, tá? O importante é que você também saiba o que está disponível para você, né? Para que seja uma questão de a gente conseguir te informar e você também saber criticar a informação que é dada. Então a gente está aqui, a consulta, they can book the appointment with me. Pode marcar a consulta comigo. With Nasreen, mas eu ajudo você a agendar, tá bom? Qualquer dúvida é só deixar mensagem aí. And there are some courses that you can study in Australia which are highly demanded, and you can extend your stay by applying for a graduate visa or a general skilled visa or an employer sponsored visa. For example, if you study advanced diploma of construction design for 2 years, you can apply for a skill assessment as soon as your course is completed. And this skill assessment can be used to lodge a graduate visa, and you can submit an EOI for the GSM visa with the same skill assessment. Então, assim, tem alguns cursos que você pode estudar aqui na Austrália, que eles são muito procurados, eles estão em alta demanda. E você, depois do curso, pode aplicar um visto de graduate visa. Depois desse curso, você pode, a gente chama de visto de pós-graduação, mas o ideal é graduate visa, tá?
Aí, no Graduate Visa, você aplica um Skill Visa ou um visto de sponsor, tá? Por exemplo, então se você estudou Advanced Diploma of Construction Design por 2 anos, aqui em WA, tá? Aí você pode aplicar o reconhecimento da profissão, o Skills Assessment, assim que você acabou o seu curso. This means they don't need work experience. For example, this is one example of the course that doesn't need any work experience. Esse curso, Advanced Diploma of Construction Design, é um exemplo de que você não precisa de experiência profissional depois de finalizar a qualificação. Então, você estudou os 2 anos, você já pode aplicar o Skills Assessment assim que você acabou o curso, e isso é ótimo, porque te economiza bastante tempo, trabalho e dinheiro, e tempo é muito importante, tá? E assim, você pode fazer o Skills Assessment assim que você já fez o lodgement do seu Graduate Visa, e aí você já submete a expressão de interesse para o Skill Visa. Yeah, and if you study this course in a regional area like Perth, upon completion, you have even more points to claim for the GSM visa. And W graduates with a construction occupation are in the state's priority to be invited for the Subclass 190 or 491 visa. And the good news is that there is no fee for the state sponsorship in WA, same as the last financial year. And we also had another change in WA state nomination requirement, which is the removal of the 6 months contract for the Subclass 190 applications for the construction occupations. It means even if you are invited by the state under the general stream, you don't need to have a job offer or contract with a WA business to apply. Então, se você estudou aqui em WA, que é a área regional, depois de você concluir seu curso, você tem como solicitar mais pontos quando você for aplicar o Skill Visa, né? Então, quem se formou, quem estudou aqui em WA, com ocupações na área de construção, estão em prioridade para o estado de WA, tá? Para serem convidados para o 190 e 491. E assim, a boa notícia é que não tem mais, que você não precisa pagar mesma coisa do financial year, do ano financial year. Marquinhos, financial year em português. Ano fiscal. Ano fiscal. Obrigada. A mesma coisa do ano fiscal do ano passado é que você não precisa pagar a taxa do State Sponsorship, tá? Então tá isento dessa taxa. E também uma outra mudança aqui no estado de WA dos requirements é que você não precisa mais ter o contrato de 6 meses com uma empresa para aplicar um 190 para a área de construção, tá? Então, assim, o que isso significa? Se você foi convidado pelo estado sob o general stream, você não tem que ter uma job offer ou contrato com o business in WA. Marcos is waving. Hi guys, I do need to leave very soon, so if you can perhaps pay my part, and then maybe we can continue. Yeah, sure. It was very nice to have you here. Yeah, don't go. Yeah, it was. Yeah, we. No, I mean I still have a couple of minutes. Oh, you do? Yeah, sure. So you will leave at. About the course. Okay. And you guys can continue the migration stuff. Yes. If you can just explain the course available, or if you wanna say something or ask questions, we are now leaving it to you. Yeah, no worries. So for the list you guys talking about the construction industry here. Yes. WA has 42 careers related to building and construction in the list, but Yes. not all of them has courses available in WA. Yeah. So it's important to consider those that are willing to study here to get a qualification. We need to look into the courses that are available here. Yeah, so sure. you might be able to not only get a qualification and the skills assessment in the area, but also get eligible for the graduate list instead of studying somewhere else. Yeah. So out of those 42, one thing is important to know is that all occupations has 2 levels, like
professional level, which requires a bachelor degree, or a technical level, which a trade course, a technical course, it's enough, right? So you were talking about skill assessment before. So out of the 42, 9 of those occupations are higher education, meaning that you need a bachelor degree, and the rest of them is technical. However, let me just confirm, because I also did my homework. Wow, that's great information. So we're talking about out of the 33 trade levels, occupations, only 11 occupations has a course in WA. So the other 22, you already must have the qualification, you must have the experience. There is no possible way for you to study here in WA as an international student and get qualified for those careers. So I'll name it here, and then everybody that's interested can contact me later. So architectural draft person, civil engineering draft person, and civil engineering technician. So it's the same course. Civil engineering drafting technician is the same. What really makes a distinction is the work experience, because one is Engineers Australia, which does not require work experience, but the technician needs 1 year. Yeah. 1 year, but the course is the same. Building engineering technician, which is only TAFE has the course. And then it comes to the trades, a bit more work, like hard work. So we're talking about bricklayer. There are a couple of schools that offer the course here. Carpenter and joiner, or any related to it. So carpenter, joiner, and cabinet maker is also the same course. What will distinguish is the work experience for the patient. Plasters, which is 2, fibrous or solid plaster, again the same course. What will make a difference is your work experience. And wall and floor tiler. So those are the technical courses and occupations that has courses available as international student in WA. The rest of the list does not. What about the electrical engineering draft person? It's not considered building and construction. It is, but it's in the list. We have one course available in TAFE, I think, for this one. Yeah, but that's the electrician, not the electrical engineering draft. Oh, okay. Electrician is also in the list. It's different than drafting. The drafting Yes, it's different. Even the assessing authority is different, and also the electricians, they need registration. It's different process. So electrician does not have a course available for international students, and it's TRA. And drafting person, only TAFE has the course. And you're right, they have available the course. It is on the list, but it's not considered building construction for some reason in the website of Migration WA. So it's also a possibility, but not considered building construction. I think it's because it's more related, the course is more related to the electrical industrial area, not so much as building. I just have a question for both of you, I would say. If the person is already an electrician, for example, if they have the qualification from overseas, and if they have all the working experience, do you think they would still be eligible for this program? On this one, they need to have registration. So I don't think that someone from overseas can apply, but when they are here, if they work, supervise, and then do the registration process, then after that they can get this skill assessment. So it's not easy to get this. But there's still a chance for electricians. Yes, it is. Yeah, okay. So pretty much that's my part. One thing is important to understand is that when you don't have a qualification overseas and you wanted to study here, we need to make sure that those study plans
qualification that I always tell students that wants to do a trade course and after qualification is required work experience, is that a migration list can change all the time. And if those qualifications get out of the federal list, not only the state but the federal, you won't be able to get a graduate visa. Of course, Nasrin can tell us more about, but those trade courses, it is important to know that you don't get a skills assessment only with the qualification. It does require work experience, except for the drafting person. Those that are recognized by Engineers Australia. So it is crucial to consider a graduate visa in the future. And it is important to understand that if the career gets out of the federal list, you're not qualified for graduate visa anymore. Something that we cannot anticipate or predict, but it's important for them to acknowledge and understand the risk. The risk is always there, but with the construction, Australia always need these occupations, and I don't believe that there is a high risk of the removal of the main list for the graduate visa, but still there is always risk with the immigration and the changes in the rules and everything. No, I completely agree. But we never know. So it's good to highlight those things sometimes. So that's it for me. So in terms of those occupations in higher education, it is also important to understand that there are some courses that the name might be similar to a career like landscaping architect or construction project manager, because you can do a building management training course. But if the career is a higher, is a skills level 1, meaning that you need to have a bachelor degree or higher. So a technical course would not fulfill the requirements for the skills assessment in the future. So it's very tricky, important to find, talk to us, like we work together very closely. And then we will make sure that the whole requirements are very smooth and clear to you before you make a decision what choice is going to do. So not only on the education side, but the migration side combined, and the requirements in the future that it might be important for you to know now. So thank you so much for your time. Thank you. Do have a consultation now at 10 o'clock, so I have to go. It was very nice having you here, and thank you for all the details about the courses available. And we work together to get the best result for our clients, and they can get this permanent residency earlier. I think the idea of having markers is just because sometimes, most of you know, like immigration is not gonna, have its own path differently from the student visa path. So they will combine, together at some stage. So the idea of having markers for us as a migration agency is to show you the complete path. We are not just giving, okay, so this is what is happening, so now you go and find your own way. No, the idea is actually letting you know that there are programs, subsidies, and everything else. But in order for you to get it, you have to be in the right path. So if you have a good student visa agency like Marcus, a person who will advise you with us, so we will do this together. So you are, you have the peace of mind that you are doing the correct plan. So that's, I think, the idea of having Marcus. And also the government is thinking the same way because of the way that they will change the student visa requirement from the genuine temporary entrants to genuine students. They see the student visa in a way to attract more skills to Australia and keep them to help
us grow. Yeah, absolutely. Which is perfect, yeah. Yeah, absolutely. And the idea is for you to actually get your PR Yes. and not keep studying like crazy, you know, because you have to choose the right path for you. And yeah, we're here to help, I think. Yes, we are. Alright guys, thank you so much once again. And No worries. I'll leave you guys to continue, but I'll leave it and I'll share later. See ya. Thank you. See ya, bye-bye. Bye. Bye. Okay, then I think we let's have a few continue. questions. I think he doesn't want to go. Did you find out? I think you don't want to go. Okay, then we will continue with the webinar. The WA government has invested over $40 million into international education in WA, and also a future $13 million in scholarship. As a student, you have access to a range of support by Study Perth, such as job finding and free legal or counseling services. Perth has a regional city status, which makes it even more attractive to international students. If you choose to study a higher degree, you will also have at least 1 year extension of your graduate visa. Então, continuando aqui, we are about to finish actually, but Yeah. We just gave Marcus the word before that. Então, a gente vai continuar, a gente só deu pro Marcus a oportunidade porque ele tinha um appointment, mas vamos já pro final aqui. Então, o estado de WA, ele investiu também 40 milhões, né, de dólares em educação internacional aqui em WA. E também tem um adicional aí de 13 milhões de dólares que eles estão dando de scholarship, que é como se fosse bolsa para estudante, tá? Então, assim, como estudante, você pode ter acesso a diferentes tipos de apoio através do Study Perth, tá? Que, por exemplo, um dos apoios é o Job Finding e o Free Legal ou Counseling Services. Então, são serviços que estão disponíveis para você como estudante, tá? Então, a cidade de Perth, ela é considerada regional, isso é muito bom, tá? Isso se torna ainda mais atrativo para estudante internacional. Então, por exemplo, se você escolhe estudar um higher degree, como se sometimes I don't know the words in português. Um higher degree, se você quer estar faculdade, né, mestrado, pós, você vai ter ainda a extensão de mais um ano no seu visto de postgraduate, tá? No seu graduate visa. Então, isso é importante de você saber também. Okay, so I think that's it. Thank you all for joining us today for this informative webinar on Construction Visa Subsidy Program and the related opportunities in Western Australia's construction industry. And we hope you have gained valuable insight into how this program can benefit both employers and skilled migrants. Now we are coming to the end, I think. Yeah. Gente, já tá. Então, gente, obrigada, tá? Por vocês ficaram até aqui. Foi um webinário informativo, tá? Para disponibilizar as informações para vocês sobre o Construction Visa Subsidy Program e as outras oportunidades, né, que estão relacionadas, disponíveis aí, que nem todo mundo sabe, tá? Na área de construção. A gente espera que vocês tenham conseguido tirar um pouco de informação importante, insights importantes aqui dessa conversa, tá? E que você se beneficie disso, ou seu empregador, tá? E passe essas informações para o seu empregador também, tá? Então, muito, muito obrigada pela presença de vocês e I think, what's next? We can check if we have received any questions. A gente vai só checar aqui se tem algumas perguntas. We have one here on Facebook. Tem uma no Facebook. É do August Moore. Can I put in EOI in WA, or do I have to wait any specific date? No, you can submit the EOI now. It's not open yet, but they said that they will start in August, and they already received the some allocation numbers.
So I suggest you submit your EOI as soon as you can, so you can be in the queue for them when they start inviting people. August, eu sugiro que você já coloque a sua EOI o quanto antes, tá? E aí você já entre na fila para quando as vagas começarem a ser alocadas, tá bom? There's another question there. Solange, she says, what is the age limit? For which visa? Because it's different. For most of the permanent residency visa, the age limit is 45. For example, if you are applying for a general skilled visa, subclass 189, 190, 491, then the age limit is 45. But for the employer-sponsored visa, it depends on the visa subclass. For example, if it's the 482 visa, it doesn't have any age limit. But the thing is that you cannot apply for the permanent residency after that because you already passed the 45. So it will be only a temporary 482 visa for up to 4 years. And then we also have the option for the applicants to move to a designated regional area to get an employer to sponsor them for DAMA. It's a still employer-sponsored visa, but there are some concessions available there, and one of them is for the age. Usually you can apply for the employer-sponsored visa under the DAMA agreement up to the age 55, which is great. And we have 4 available DAMAs here in WA. Okay, can I just see if I understood? Yes. Okay. So if it's a skill visa, for example, 189, 190, 491, we are talking about 45. 45. Okay. Yes. If they go to a sponsored employed visa, they can apply for 482. Yes. But then it wouldn't, if they are over 45, it wouldn't lead them to a permanent residency. Correct. However, they can choose the DAMA option because there are age concessions. They will probably allow them to get the PR till 55. 55. Yes, correct. But it will depend on the regional area. Yeah, we have 4 available in WA, and Let me they need to translate. check if the occupation is in the list. Ok, então eu vou traduzir. Skill Visa 189-190-491 até 45 anos de idade, tá? Mas tem as opções do visto de sponsor. Você pode aplicar um visto de sponsor se você tiver mais idade do que 45. A questão é que você não vai conseguir, você pode aplicar o visto de sponsor 482, mas o 482 ele vai acabar não te dando caminho para residência permanente se você tiver mais de 45. Para quem tem mais de 45, o ideal é a gente olhar o programa DAMA, chama... How is it in English, Leslie? Designated Regional Area. Você tem que ir para uma área regional. Aqui em WA a gente tem 4 áreas regionais, então tem que ver se a ocupação tá numa dessas listas, dessas áreas, tá? E aí, se tiver, vai ter a concessão da idade, que pode ser até 55 anos. I think it's all. Okay, and let's see if we do have. I think there's only we one here. received one here in. Yeah, in Giovanni. Yeah. A question from Giovanni. Does the Job Connect program, not the construction program, is it available for students who are skilled migrants? The Job Connect. Yeah. The Job Connect is for the applicants who are in Australia on a working visa. It's not for students. And the Job Connect subsidy, it's available only for the immigrants, the permanent immigrants here. So it's not for the students, but they can still register their interest there in case some employers, they are looking for applicants to work for them, then they can connect. But they cannot have access to the subsidy, but they still can register. Ok, então os estudantes podem se registrar, tá? Podem aí se conectar,
mas eles não... They're not eligible for the subsidy. No, they are Mas not. não são elegíveis para o subsídio, porque precisa estar num visto de trabalho, mas você vai acabar se conectando com o empregador que tem interesse em te contratar. Sorry, I was gonna ask, does that make sense? But that's Portuguese. Construction. You have one. Rayane Alves. Civil Construction Design in NIT. Yeah, I think she's talking about the NIT. Ah, okay. So I think the question might be if this course is available there. it is. There is this course is available in the NIT, but and if you study the advanced diploma in NIT, yes, you can get the skill assessment as soon as you finish your study, and then after that apply for the graduate visa and the skilled visa as well. Do you want to translate or if? Sorry, I forgot. Rayane, sim, tá? O curso está disponível na NIT, as far as we know, a gente tem essa informação. I think he just wrote something up. Here as well. She said, he will finish next year, yeah? Become a draft person. The course will finish next year, so we can apply after finishing the course. Sure, sim, you can. Pode sim. Se você estuda lá, você pode aplicar sim, tá bom? Yeah. This one is in Portuguese. Giovanni, the same guy, he asked. Yeah, he just asked if it's also available for student visa holders. Oh, maybe it was the same question with the Job Connect. Yeah. Okay. We will share the link for you to express your interest to joining this Job Connect program, so the employers can find you, because we already have many employers joining this program. A gente vai disponibilizar o link com vocês, porque a gente já é chegado ao nosso conhecimento que vários empregadores estão conectados nesse Job Connect, tá? E aí a intenção é que vocês entrem lá e se cadastrem para vocês serem encontrados. Yeah. Acho que foi tudo, I think that's it. Yeah. Obrigada, Giovanni. I can see your thumbs up. Okay, great. Foi. So I don't think that. Thank no you. Worries. You're welcome. Mas we can say obrigada. Obrigada. In closing, we encourage you to explore the opportunities presented today. And if you have any further questions or need personalized guidance, we recommend booking an appointment to discuss your specific situation. Então, gente, vamos fechar. A gente realmente encoraja vocês que vocês comecem a explorar as oportunidades que a gente está falando aqui hoje. Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, e muitos de vocês vão precisar de guidance personalizado mesmo, porque cada caso é um caso, vocês entrem em contato com a gente, marquem um appointment e a Nasrin vai discutir a sua situação específica. In case they don't speak English, we offer the. Se você está no Brasil e você não fala inglês, você ou fala mas aí fala, Lívia, é muito específico, eu preciso de tradução e tudo mais, a gente oferece, tá? Sem custo esse serviço de tradução durante a consulta. Então, ou eu ou minha colega, alguém do time que fala português vai estar junto com a Nasrin para fazer a tradução exata do que ela está falando, tá bom? Tá bom. Obrigada, então. Yeah. Thank you guys for joining us, and then obrigada, goodbye. pessoal. Have a great day. Tenha um ótimo dia, viu? Obrigada por vocês terem ficado até o final. Até logo. Tchau, Bye. tchau.